Neste vídeo, eu vou abordar o tratamento legislativo das ações. As ações são parcelas do capital social da empresa e conferem aos seus titulares certos direitos em relação à companhia. O primeiro ponto a ser abordado é o artigo 109 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404. Nesse artigo 109 é previsto um conjunto de direitos essenciais dos acionistas. Entre eles estão a participação nos lucros, a participação no acervo da companhia no caso de liquidação, o direito da fiscalização dos negócios na forma legal e a preferência em subscrições e conversões de partes beneficiárias ou debêntures. Por último, é previsto também o direito de retirada. A lei prevê duas classes básicas de ações, na verdade três, mas uma terceira não é muito adotada. São as ações ordinárias, as preferenciais e as de fruição. A ação ordinária é aquela que prevê o direito a um voto na Assembleia. Essas ações podem possuir mais de uma classe, em função de fatores como a conversibilidade em ações preferenciais, a exigência de nacionalidade brasileira do acionista, o direito de voto em separado para preenchimento de certos cargos, ou a atribuição do chamado voto plural, que permite até 10 votos por ação, previsto no artigo 110-A da Lei das Sociedades Anônimas. Apesar do direito de voto, existem certas desvantagens nas ações ordinárias. Uma delas é o seu preterimento na restituição de capital no caso da liquidação, porque as ações preferenciais sempre recebem primeiro. Outra desvantagem é operacional. Quando uma empresa possui ações preferenciais, em geral a liquidez delas é maior. No entanto, as vantagens societárias são interessantes. Uma delas é a previsão do chamado tag-along, no artigo 254-A da Lei das Sociedades Anônimas. O tag-along nada mais é do que o direito de participar da oferta pública de alienação de controle. E é previsto um pagamento de 80% no mínimo do valor de cada ação. Em segundo momento, existem as PNs preferenciais. Elas têm esse nome porque a lei prevê para elas alguma preferência. Essa preferência pode se dar na prioridade de pagamento de dividendo fixo ou mínimo, a prioridade em reembolso de capital já mencionada, com ou sem prêmio, ou a acumulação de ambas as vantagens. A PN não possui direito de voto, salvo nas matérias estabelecidas no Estatuto. É previsto também na lei que essas PNs com direito de voto negado ou restrito só são negociáveis se houver pelo menos uma dessas vantagens: a prioridade de recebimento de dividendos de pelo menos 3% do valor da ação, ou a participação igualitária com as ações ordinárias se essas adquirirem o direito mencionado anteriormente. O terceiro direito é o mais famoso, que são os 10% de dividendos adicionais, que fazem com que as ações em geral sejam negociadas com um prêmio em relação às ordinárias. Por último, elas possuem o direito à inclusão na oferta pública de alienação de controle com um dividendo pelo menos igual às ações ordinárias. O Estatuto Social deve, então, atribuir pelo menos um desses 4 direitos. A desvantagem principal das ações preferenciais é que a lei não prevê o tag-along, ou seja, ele depende do Estatuto da empresa. O Estatuto da empresa deve sim prever especificamente quais são as vantagens das ações preferenciais. E existe na Lei das Sociedades Anônimas um conjunto de condicionamentos para essas vantagens. O primeiro ponto a ser estabelecido é que existem 3 formas de dividendos, que são os fixos, são pouco adotados, os prioritários e os mínimos. Os dividendos prioritários
basicamente estabelecem que a ação preferencial recebe parcela dos lucros antes das ordinárias, podendo deixar as ordinárias sem o recebimento de nenhum dividendo. O dividendo mínimo é um piso que o estatuto da empresa pode estabelecer para as ações preferenciais. Tem possibilidade de saldo, de rateio de saldo remanescente. Já os dividendos fixos são pouquíssimo adotados, mas também podem ser estabelecidos. Algumas regras importantes. As ações com dividendo fixo não participam de lucros remanescentes, salvo se o estatuto estabelecer. O dividendo prioritário não é cumulativo, também salvo se o estatuto estabelecer. A ação com dividendo mínimo participa dos lucros nas mesmas condições das ordinárias, depois que essas recebem o mínimo. Salvo se a ação possui dividendo fixo, o estatuto não pode restringir o direito das ações preferenciais de participar de aumento de capital advindo de capitalização de reservas ou lucros. Ou seja, essencialmente a ação que possui dividendo fixo perde algumas vantagens. No artigo 17, parágrafo 7º, é previsto que em companhias desestatizadas poderá ser criada uma ação preferencial de classe especial com poderes específicos. É a conhecida Golden Share. O exemplo mais conhecido é a empresa Vale. Essa terceira categoria prevista na Lei das Sociedades Anônimas são as ações de fruição. Pouco adotadas, são uma classe de ações atribuída aos acionistas cujas ações foram totalmente amortizadas, ou seja, eles recebem de volta a quantia investida e permanecem com os seus direitos. Essa amortização ocorre sem redução do capital social. Eu desconheço alguma empresa que tenha emitido esse tipo de ação. Ela é pouco adotada. No vídeo seguinte eu vou detalhar as regras dos dividendos e as alterações das legislações da Lei 10.303 e 14.195, que impuseram novas condições em relação aos direitos de cada ação.